Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa exploração pela química orgânica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre interações intermoleculares. Vocês já viram em relação à ligação covalente, que ela é estabelecida quando nós temos átomos compartilhando aí pares de elétrons e, por fim, formando moléculas. O que a gente precisa caracterizar neste momento da ligação covalente? A ligação covalente, pessoal, como a gente acabou de dizer, ela é uma ligação entre átomos para formar uma molécula. Então a gente diz que essa ligação que ocorre aqui, ela é uma ligação intramolecular, ela ocorre dentro da molécula. Quando a gente observa um sistema em que a gente tem várias moléculas ali, nós observamos que existem algumas forças que unem essas moléculas. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem um esquema em que as bolinhas vermelhas representam os átomos de oxigênio e as bolinhas brancas representam os átomos de hidrogênio. Então nós temos aqui um esquema representando um sistema com moléculas de água, H2O. Observem que entre as moléculas nós temos aqui algumas linhas tracejadas verdes, e elas estão representando aí a força de união entre essas moléculas. Tá? Então vocês precisam entender que as moléculas têm forças de união entre si. E também existem forças de repulsão, né? Se a gente observar, se vocês lembrarem lá que a água é uma molécula polar e ela tem então um polo negativo, que é o átomo de oxigênio, e polos positivos, que são os átomos de hidrogênio, quando a gente aproxima então um átomo de oxigênio do outro átomo de oxigênio, que ambos são átomos negativamente carregados, então a gente vai observar aí uma força de repulsão. Mas nesse esquema aqui a gente tem representado as forças de união, que são aqui caracterizadas aqui pela atração entre átomos de hidrogênio de uma molécula de água e o átomo de oxigênio de outra molécula de água. Observem que ela ocorre sempre nesse sentido. Então, se a gente relembra lá das primeiras aulas de Química Geral do primeiro ano, a gente tem algumas definições importantes sobre a diferenciação entre o sólido, líquido e gasoso. Sólido é uma estrutura que tem forma e volume definido, o líquido tem forma variável e volume definido, e o gasoso não tem forma nem volume definido, é tudo variável. E a gente observa, quando a gente visualiza microscopicamente, a gente observa a explicação para isso. Que no sólido, se vocês observarem aqui, a nossa estrutura é muito mais compacta do que quando a gente observa no líquido. No líquido a gente tem uma estrutura muito mais fluida, muito menos rígida do que a gente observa aqui no sólido. E no estado gasoso é ainda mais fluido do que quando a gente compara com a substância no estado líquido. As moléculas no estado gasoso elas estão aqui quase sem nenhuma força atuando entre si. Então, falando de força de união entre as moléculas, se a gente observar aqui para uma mesma substância, quando ela está no estado sólido, então nós temos mais forças unindo essa molécula. Quando a gente está no estado gasoso, é o estado em que a gente tem menos forças ali atuando para unir essas moléculas. São 4 os tipos de forças intermoleculares, essas forças de união entre moléculas que a gente vai estudar hoje. São as forças de íon de polo, forças de polo, forças de London e ligações de hidrogênio. As forças do tipo íon de polo, elas ocorrem entre íons e moléculas polares. Se vocês lembrarem, a água é uma molécula polar. Então aqui nós temos representado várias moléculas de água, em que o átomo vermelho representa aqui o oxigênio e a bolinha azul representa o átomo de hidrogênio. Então, se vocês lembrarem, o oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, quando eles se ligam para formar a molécula de água, os elétrons ficam mais próximos do oxigênio, por isso o oxigênio tem ali a sua carga parcial negativa e o hidrogênio acaba ficando um pouco mais positivo. Como eu falei, as forças de íons de polo elas ocorrem ali quando a gente tem íons interagindo com moléculas polares. A gente tem aqui um exemplo de um sistema que a gente pode fazer na nossa casa mesmo, que é um sistema contendo NaCl e água. NaCl é o nosso sal de cozinha. Quando a gente dilui o cloreto de sódio dentro do copo de água, o que acontece aqui microscopicamente nesse sistema? A gente sabe previamente que a gente vai formar íons cloreto e íons Na+. Porque a gente já conhece aquela primeira definição lá de sal, dos sais diarrênios, que eles vão ser formados ali por um cátion e um ânion. Nesse caso o cátion é o Na+, e o cloreto é o Cl-, que é o ânion desse sal.
Se a gente observa a eletronegatividade e compara entre o cloro e o sódio, aí vocês lembram lá da ligação iônica, que quando ocorre a dissociação desse sal, o cloro vai levar esse elétron que anteriormente era do sódio, porque ele é muito mais eletronegativo, certo? Então, quando ocorre essa dissociação na água, o cloro leva o elétron da camada de valência do sódio e o sódio fica parcialmente positivo, carregado, e o cloro fica negativamente carregado. E quando ocorre essa dissolução, então, desse sal, a gente observa o quê? Em virtude dessas cargas dos íons, negativo para o cloro e positivo para o sódio, a gente observa o quê? Que a água vai interagir nessa forma aqui. Então, os átomos de hidrogênio eles vão cercar o meu átomo de cloro, que está negativamente carregado, porque não o oxigênio, e sim o hidrogênio cerca o átomo de cloro. Porque o cloro é negativamente carregado, e o cloro ali é o nosso polo parcial positivo dentro da molécula de água. Então, cargas opostas elas vão interagir. Então, é uma força eletrostática aqui que ocorre mesmo, tá? Já quando a gente observa para o sódio, então ele vai interagir com o oxigênio da água. Porque aqui a gente tem um polo parcial negativo que é formado. Então, aqui ocorre a atração da carga negativa da água e da carga positiva do sódio. Esse tipo de força íon dipolo ela ocorre então em moléculas também ionizáveis, mas ela é muito mais representativa e muito mais forte quando a gente observa aqui a dissolução de compostos iônicos, tá bem? Então guardem isso aí para vocês, porque é muito importante. Uma segunda forma de interação intermolecular são as forças do tipo dipolo-dipolo. Elas ocorrem ali quando nós temos moléculas polares interagindo entre si. Então aqui eu tenho um exemplo de várias moléculas polares, né, que estão interagindo entre si. Nesse diagrama do mapa potencial eletrostático, quero que vocês entendam uma coisa. Quanto mais vermelho, quanto mais quente essa cor da nuvem aparecer, significa que mais negativo essa região está carregada. Quanto mais azul, significa que mais positivo essa região está carregada. Então, se vocês observarem cada molécula, observem aqui, nesse exemplo que eu estou passando o mouse. Essa molécula, olha, ela tem a parte de cima dela, que representada, ela é uma parte vermelha, então ela está representando aí uma parte negativamente carregada, e ela está em interação com uma parte azul da outra molécula, uma nuvem azul da outra molécula, que significa uma parte positivamente carregada. Então, a força dipolo-dipolo, ela é justamente isso. Então, a gente tem a parte positiva de uma molécula polar interagindo com a parte negativa de uma molécula polar, certo? Esse tipo de força dipolo-dipolo, ele é uma interação forte, tá? Mas ela é um pouco mais fraca do que quando a gente compara as forças íon-dipolo. Porque aqui nas forças íon-dipolo, nós temos um íon com a sua carga efetiva que é muito mais forte quando a gente observa íons do que quando a gente observa polos parciais na molécula, tá? Então a carga do íon ela é muito mais representativa do que quando a gente observa os polos parciais de uma molécula. Então aquele tipo de interação que a gente viu lá, íon-dipolo, é muito mais forte do que as forças dipolo-dipolo, tá bem? Então aqui a gente tem uma molécula que é o etoxicarbonil, que é uma molécula polar. Se a gente observar e desenhar aqui algumas linhas para representar as cargas dessa molécula, ficaria mais ou menos assim. Então essa ligação dupla do oxigênio, a gente sabe que ela tem uma alta densidade eletrônica, então ela seria pintada de vermelho. Então aqui esse outro oxigênio também é uma outra parte de alta densidade eletrônica dessa molécula. Então aqui a gente tem polos negativos muito fortes nessa molécula, tá? Essa região intermediária, por ela estar entre dois polos negativos muito fortes nessa molécula, então ela é mais positivamente carregada, mas ela ainda sofre a influência aqui dessas cargas negativas aqui, certo, pessoal? E aí essa região aqui do CH3, ela é muito mais positiva do que o restante da minha molécula, ok? Então, se a gente for observar um sistema contendo apenas moléculas de etoxicarbonil, o que a gente vai observar? Que os oxigênios do etoxicarbonil vão interagir aí com maior probabilidade aqui com a parte positiva do etoxicarbonil, que é onde nós temos essa ligação entre carbono e hidrogênio. Um exemplo especial de forças de polo-dipolo são as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio elas ocorrem aí em algumas moléculas que nós temos o hidrogênio ligado a átomos muito eletronegativos. Quem são esses átomos muito eletronegativos? Flúor,
oxigênio e nitrogênio. Quando a gente tem flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado a um átomo de hidrogênio covalentemente, então essa molécula formará ali interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Então aqui nós temos o exemplo do oxigênio, que é negativamente carregado, interagindo com o hidrogênio, que é positivamente carregado de outra molécula de água. Então assim ocorre a ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio ela é considerada aí uma ligação muito forte. Moléculas que têm ligação de hidrogênio como interação intermolecular, elas normalmente têm pontos de fusão e ebulição mais altas, porque a gente precisa de uma quantidade maior de energia para separar essas moléculas aí e mudar o estado físico do nosso composto. Até agora a gente tem falado de interações intermoleculares em compostos polares, mas a gente também precisa falar de interação intermolecular em compostos apolares, que são as chamadas forças de London. Pessoal, observem essa molécula e vejam que nela a gente só tem carbono e hidrogênio ligados. A gente não tem mais nenhum tipo de átomo. E vocês já sabem que a eletronegatividade do hidrogênio ela é muito próxima à eletronegatividade do carbono e por isso não é formado nenhum polo representativo ali nessa molécula, tá? Mas, se a gente pensar em um pouco mais como químicos, as ligações que ocorrem dentro das moléculas, as ligações intermoleculares, as ligações covalentes que ocorrem unindo os átomos de carbono e carbono, um átomo de carbono e hidrogênio, elas não são ligações congeladas. Elas são ligações extremamente dinâmicas, elas estão ali em movimentação. Os elétrons dessas ligações, eles estão se movimentando o tempo todo. Então, se a gente fotografasse ali os elétrons de uma ligação, a gente poderia ter essa imagem aqui, que a gente tem nesse exemplo. Observem que nesse momento nós temos aqui essa região à direita, ela está mais pintada de azul. Ou seja, lembra que eu falei que azul significa que é uma região mais positiva? E essa região à esquerda, ela está mais pintada de vermelho. Ou seja, ela é mais negativa. Então isso a gente precisa entender o seguinte, que mesmo que aqui a gente tenha uma estrutura apolar e altamente apolar, porque a gente tem átomos de eletronegatividade muito próximas. Mas, quando a gente observa lá no micro do microscópio dessas ligações, a gente nota que essas ligações elas não estão congeladas, elas estão em constante movimento. Em algum momento elas sofrem algum tipo de polarização. Então aqui a gente tem um dipolo, por exemplo, nesse átomo que a gente está observando, dessa ligação, a gente observa um dipolo momentâneo aqui. A gente chama isso de dipolo instantâneo, que é naquele instante a gente nota que nesse átomo, nessa ligação existem cargas sendo formadas, apesar de ser uma ligação apolar, uma molécula apolar. Então a nível de ligação, a gente consegue observar esse tipo de polarização. Então, o que acontece? Como eu falei, como a gente observa esse tipo de comportamento aqui desses dipolos instantâneos, em que em algum momento esse átomo ele fica mais positivamente carregado ou mais negativamente carregado, então nesses movimentos aqui é que esses compostos apolares conseguem interagir. Então a gente tem que a porção positivamente carregada de um átomo vai interagir com a porção negativamente carregada do outro átomo. Tá? É muito importante vocês entenderem isso, que essas ligações elas não são fixas, elas estão em constante movimento, tá bem? Uma coisa importante sobre as forças de London, que a gente não pode esquecer, é que como elas são formadas apenas nesses dipolos instantâneos, essa força ela é muito mais fraca quando a gente compara tanto com a força do tipo íon-dipolo ou com as forças de polo-dipolo. Então as forças de London são as forças de interação ou forças de união entre moléculas mais fracas que a gente tem dentre todas aquelas que a gente tem estudado. Por isso, compostos apolares, se a gente comparar um composto apolar e um composto apolar com a mesma quantidade de carbonos, os compostos apolares eles terão um menor ponto de ebulição. Por quê? Porque essa interação é mais fraca, ou seja, menos energia necessária para a gente separar essas moléculas. E lembrem-se lá que no início a gente falou que o passar uma substância do estado líquido para o gasoso ou do sólido para o líquido significa separar um pouco mais essas moléculas, tá bem? Então, como aqui a energia para a gente separar, romper essas interações é menor, então por isso
essa é uma força que a gente considera que ela é o tipo de interação mais fraca que a gente existe. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é que essas forças de London, elas não ocorrem somente em compostos apolares, tá, pessoal? Elas ocorrem em todo tipo de molécula. A gente estuda, a gente divide didaticamente para vocês entenderem. Força de polo ocorre em moléculas polares, força de London ocorre em moléculas apolares. A gente sabe que na prática, a gente tem que entender que na prática é um sistema muito dinâmico, que a gente não observa essa restrição, certo? Então, às vezes, a gente tem vários tipos de interação intermolecular ocorrendo ali num composto, mas aqui nesse caso de compostos apolares, o que vai predominar são as forças de London. Agora, se você quiser pausar, tá? A gente vai fazer um exemplo desses, que é o exemplo A. Se você quiser pausar e ver depois a resolução para ver se você acertou, fica à vontade. Então aqui a gente tem as duas moléculas do nosso exercício, o CO e o CO2. Para a gente iniciar a determinação de quais forças intermoleculares vão agir nessas moléculas, a gente precisa entender uma coisa primeiro da molécula de CO. Na molécula de CO, a gente tem o carbono e o oxigênio compartilhando 3 pares de elétrons. Se vocês lembrarem, o carbono ele normalmente faz 4 ligações para ser estável, o oxigênio 2 ligações. Então aqui a gente tem o carbono fazendo menos ligações e o oxigênio está fazendo mais ligações do que o normal. O que isso vai acarretar? Isso acarreta que a gente tem mais pares de elétrons livres aqui no carbono, ao passo que os elétrons livres do oxigênio passaram aqui a ser uma ligação. Ou seja, se no oxigênio a gente tem menos elétrons livres do que o usual, então aqui a gente tem um polo positivo nesse oxigênio. Então o nosso fluxo de elétrons nessa molécula ele varia para o sentido do carbono, ele vai para o carbono. Então essa é a região mais eletronegativa da nossa molécula, o carbono. Então a gente tem aqui uma molécula com um polo negativo no carbono e um polo positivo no oxigênio. Então aqui é uma molécula polar, e se a gente tem uma molécula polar, essa interação vai ser uma do tipo de polo. Já aqui nessa molécula de CO2, o que a gente observa? Se vocês observarem, a gente tem desse lado esquerdo uma ligação C≡O e no lado direito outra ligação C≡O. Então, partindo dessa molécula ao meio, para a gente visualizar melhor, ela tem um fluxo de elétrons que varia do carbono para o oxigênio da esquerda, mas ela tem uma força de mesma intensidade do carbono para o oxigênio da direita. Então, essa é uma molécula apolar. Apesar dela ter oxigênios e seus oxigênios ser muito eletronegativos, né? Quando a gente observa a soma desses vetores, de intensidade dos vetores aqui nessa molécula, então a gente nota que esta é uma molécula apolar, o CO2 é apolar. Se ele é apolar, então qual tipo de interação que vai predominar aqui são as forças de London. Mas lembre-se, o oxigênio ele tem aqui uma grande polaridade, ele tem uma grande eletronegatividade. Então ele pode fazer outros tipos de interação, mas a que vai predominar, em virtude de ser uma molécula apolar, vai ser aí as ligações do tipo força de London. Então, quem tem as interações entre essas duas moléculas, a molécula que tem a maior interação mais forte entre elas, é a molécula de CO, monóxido de carbono. Tá bem? Façam os demais exercícios e aí qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais, gente. Um abraço.